Análise. Claudiane Weber. Bom dia, amigos da Rádio CDN, que nos fazem companhia nesta manhã de sábado, 17 de setembro de 2022. Nós vamos juntos até às 11h30 e está no ar o programa Análise, que tem a parceria de Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Cotricel. Há 65 anos, o amor pelo agro nos une e o cooperativismo fortalece nossa história junto aos associados e produtores rurais. E um recadinho também. O Alvirrubro Santamariense precisa de você. O Inter SM começa a trilhar um novo caminho em busca de seus objetivos e você é o nosso maior reforço. No domingo, começamos a nossa batalha contra o Passo Fundo às 15 horas na Baixada Melancólica. Então, vista o seu manto e venha junto do nosso Alvirrubro. Explode coração. Ingressos à venda na Secretaria do Clube, JA Ferramentas, Prática Esportes, Fruteira do Chico e Sebo Camobi. Valores promocionais até domingo ao meio-dia. Hoje, na técnica Fernando Barcelos, na produção Bibiana Pinheiro. Você pode nos acompanhar pela Rádio CDN 93.5 FM, em nossos players, pelo site ou aplicativo do Grupo Diário, e ainda também pela TV Diário, nos canais 26 e 526 da NET. E no programa de hoje, nós vamos tratar sobre o Setembro Azul, que é o mês dedicado à visibilidade surda brasileira. E para aprofundarmos mais sobre esse tema tão importante, recebemos aqui no estúdio o presidente da Associação dos Surdos de Santa Maria, o Tomás Wellington Gonçalves Severo, e o diretor da Escola Estadual de Educação Especial, Dr. Reinaldo Kozer, o Jefferson Miranda, que também é vice-presidente da associação. E para facilitar a nossa entrevista, o intérprete de Libras, Leandro Pereira Quevedo, que também é professor lá na escola. Bom dia, bem-vindos ao programa. A escolha do mês de setembro para a visibilidade da comunidade surda se dá porque várias datas relacionadas acontecem nesse mês, tá? Em 1980, o Congresso de Milão, que foi um momento triste para a comunidade porque foi determinada a proibição do uso de ensino das línguas de sinais na educação dos surdos, dando preferência ao método oral. Também, em 2009, em 25 dos 26 estados brasileiros, aconteceu o Seminário Nacional em Defesa das Escolas Bilíngues para Surdos. E, em setembro, nos dias 20 a 26, é a Semana Internacional dos Surdos. No dia 23 de setembro é o Dia Internacional da Língua de Sinais. Em 26 de setembro, Dia Nacional do Surdo. E em 30 de setembro, o Dia Internacional do Surdo e Dia Internacional do Profissional Tradutor e Intérprete. Então, a partir disso, eu gostaria de iniciar perguntando para o Tomás o que significa o mês da visibilidade para a comunidade surda. Bom dia. Obrigado pela pergunta. Então, novembro azul significa o mês, né, também do pessoal, né, do novembro amarelo, né? Então é diferente. Nesse motivo foi a escolha, né, do setembro para essa comemoração. Certo. E para o senhor Jefferson, o que representa esse mês? Setembro Azul, o Tomás comentou, o mês, né, da cultura surda, da entidade surda, aconteceu há muito tempo, né, a história. Então o Congresso de Milão, né, lá faz uma luta, vem havendo uma troca, né, uma modernização, uma implementação, e começa há muito tempo
antes, né? Lá no Egito, essa questão da sinalização. Então é muito profundo essa linguagem gestual, visual, né? E houve uma parada, né? E isso é uma técnica, né, de comunicação. Aconteceram muitos cortes, né, nessa possibilidade, e uma cultura da fala, né? Então, 1800 por ali começou um movimento, né? Teve as influências da cultura alemã, né, na questão política também. Então, vem havendo essa mudança, né? E havia também essa questão da desigualdade, né? Da comunidade surda. E isso foi mudando pela luta, né? Então houve essa mudança, né? Para o Setembro. Aí se torna, então, o nosso Setembro Azul, né? Da cultura surda. A língua era muito importante, né? A língua da Libras, né? Que a gente usa no Brasil. Então essa luta foi feita há muito tempo, né? Não é uma coisa de agora. E agora cresce esse movimento da visibilidade, né? A identidade da cultura surda, né? Então o mundo começou a se movimentar, né? Houve esse movimento da melhora, né? Da comunicação, do uso de língua de sinais, né? Se tornou oficial com os decretos, né, com as leis, e foi aumentando essa facilidade, né? E o Setembro foi a marca maior, né? A comemoração. Então o Setembro, ele teve a língua como um símbolo mais valorizado, né? O Brasil acaba fazendo esse movimento, né, de valorização da Libras. E aí, então, houve esse respeito pelo Setembro, né? A língua forte, né? Sempre sendo mais valorizada, e o respeito pela língua, né? Certo. Estima-se que no mundo tenham cerca de 466 milhões de pessoas surdas. E a Organização Mundial da Saúde sugere que até o ano de 2050, 900 milhões de pessoas podem vir a desenvolver a surdez. De acordo com o IBGE, aqui no país a população de surdos é composta por cerca de 10 milhões de pessoas, sendo que destas, aproximadamente 3 milhões não ouvem nada. É um número bem alto, né? Que a gente no dia a dia não tem essa dimensão. E justamente no mês de setembro, embora seja algo constante o ano todo, mas no mês de setembro ganha uma visibilidade então maior, e a gente pode trazer esses assuntos para discussão, né, na sociedade, expondo também todas essas questões. E algo que gera bastante equívoco também é em relação às pessoas surdo-mudas, porque nem todo mundo que é surdo é também de fato mudo. E por muitos anos se chamava, né, surdo-mudo, mas nem todos são. A maioria das pessoas surdas não falam porque não aprenderam a falar, não porque não podem, não têm recursos, né, vocais para desenvolver a fala. O que caracteriza uma pessoa muda é o não uso do aparelho fonador, que é o conjunto de órgãos e as estruturas que produzem os sons da fala, seja então para a fala ou para outra manifestação vocal. Então, entrando nesse assunto, eu gostaria de saber como que é a experiência, né, de vocês nesse sentido em relação a ser surdo-mudo ou não, a ouvir parte ou não. Por favor, o Tomás, então, primeiro. Então, há muito tempo, né, quando pequeno, o Tomás usou implante, né, o aparelho auditivo, né. Ele morava lá no Uruguai, então o Uruguai fornece para ele esse aparelho e ele começa, então, a trabalhar a questão da fala, né. Mas daí, depois, uns 14 anos que ele se mudou aqui pro Brasil, ele começou a usar, né, só que não falava, né, e via o pessoal aqui, né, e ele andando de moto, aquilo
atrapalhava. Então ele ouvia um pouquinho, bem pouquinho. Mas ele sente o movimento, né? Sente as pancadas, A vibração. É isso, a vibração, né? E aí então ele escolhe não usar, né? E isso caracteriza a identidade, como tu bem falaste. E para o senhor Jefferson? O Jefferson nasce surdo, né? Profundo. Mas ele tem 2 irmãos também surdos, né? Profundos também. 4 ouvintes os 4 irmãos são ouvintes, né? Então 3 surdos profundos na família, né? Há muito tempo atrás e tal, era muito a cultura da fala, né? Então não tinha língua de sinais, era praticamente proibida, né? Mas a família via isso, né? Essa energia, assim, de se falar, usar libras, né? E aí queria saber quem é que ensina, né? E isso era particular, né? Era individual, né? Era muito difícil de achar, era muito classificador, como a gente chama, né? Dentro da língua de sinais. E tipo, era tudo classificador, né? Vai tomar banho, faz o sinal de tomar banho, que como todo mundo sabe, vai comer, mostra a boca, né? E nada da língua de sinais. Aí a língua de sinais estava dentro de cada um dos irmãos, né? Instintivo. Instintivo. Só que se pagava muito, né? O aparelho também se pagava caro, né? E ele tinha uns acessórios bem difíceis de tu usar, né? Dependurado pelo pescoço. O irmão, então, ganha, né? Ganha um aparelho. Depois passa para o Jefferson, né? Que era mais novo. E aí perde, quebra, né? E era caro, tinha ouro nesse material, né? Então, eles escolhem parar, né? E o Jefferson fica feliz, graças a Deus, como bem diz ele no sinal, porque daí eles começam a lutar pela questão da língua de sinais, né? A parte psicológica, para uma pessoa que não ouve e tenta falar, também é bem complicado, né? O fono, o Jefferson, ele é uma pessoa que entende bem a leitura labial e algumas coisas pronuncia muito bem, né? Então, volta a consciência de ficar lutando, né? Pela língua de sinais. Mas ele sente, na verdade, né? Sente a batida, né? Algumas coisas muito agudas não se ouve, né? É o grave, né? E aí é difícil de tu reconhecer, né? E falar e tal. E era caro o material para se colocar no ouvido. Então eles escolhem, os 3 escolhem não usar, né? É uma questão de identidade. Mas outras pessoas, né? Que ouvem um pouco, têm a deficiência, é válido, né? Essa utilização, né? E inclusive fazem parte dentro da cultura surda, né? Certo, então. Bom, o programa Análise vai para um breve intervalo e a gente já volta. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Depois de tantos momentos desafiadores que tivemos neste último ano, chegou a hora de você voltar a sorrir. O fim do ano está chegando, aquele momento de almoçar com a família, de tirar aquela foto com quem a gente realmente ama. E é por isso que nós, da Oral Sim, queremos devolver o seu sorriso. Se você quer mudar de vida,
Se você quer esse sonho realizado, vem para Oral Sim, a clínica número 1 de implantes do Brasil. Análise. Claudiane Weber. Retornamos com o programa Análise deste sábado, 17 de setembro de 2022. O Análise tem a parceria de Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Cotricel. Há 65 anos, o amor pelo agro nos une e o cooperativismo fortalece nossa história junto aos associados e produtores rurais. Também trazemos um recadinho. O Alvirrubro Santamariense precisa de você. O Inter SM começa a trilhar um novo caminho em busca de seus objetivos e você é o nosso maior reforço. No domingo, começamos a nossa batalha contra o Passo Fundo às 15 horas na Baixada Melancólica. Então, vista o seu manto e venha junto do nosso Alvirrubro. Explode coração. Ingressos à venda na Secretaria do Clube, JA Ferramentas, Prática Esportes, Fruteira do Chico e Sebo Camobi. Valores promocionais até domingo ao meio-dia. Nós seguimos aqui no estúdio da Rádio CDN, conversando com o Tomás Severo, com o Jefferson Miranda, contando com a interpretação em Libras, do Leandro Quevedo. No bloco anterior, então, a gente explicou um pouquinho por que o mês de setembro é dedicado à visibilidade da comunidade surda. Eles falaram o que significa, isso para eles enquanto representantes, da associação e também da escola bilíngue. Também explicaram um pouquinho sobre a questão de ser surdo totalmente, e eles usaram um termo que agora eu gostaria que eles explicassem melhor o que seria para quem nos ouve poder entender também. O que seria um surdo profundo? Por favor, acho que o Jefferson, então. Então, surdo profundo é aquele que não usa nada, nem com um aparelho, ele não ouve nada, só sente, a vibração. Não ouve nada, com auxílio nenhum, Não ouve nem a questão da própria voz, A voz particular não ouve nada. Então, a questão dos decibéis, que da voz, por exemplo, então o que ouve é acima, acima de 35, se ouve um pouco, na verdade 40, se ouve, Então, o profundo, ele não ouve nada, ele não ouve nenhum som, ele tem negativo a audição, Então, a questão da voz, por exemplo, da batida, 100 decibéis, alguma coisa assim, já começa, ter a audição, Então, o surdo está abaixo dessa mínima, de 100 decibéis, tá abaixo. O Jefferson, ele ouve abaixo, negativo. Avião, som forte de avião, vibrações muito fortes, 120 decibéis ele começa a sentir, como uma espécie de audição, Então essa é a característica da questão, do surdo profundo, E o Jefferson, o Thomas, desculpa. A questão do Thomas, Thomas, o que tu teria para falar nessa questão de não ouvir nada, Ele concorda com o Jefferson, então, ele ouve, então, a questão da moto, buzina, alguma coisa assim, carro, ele reconhece pelo visual essas coisas, ambulância também, alguma coisa muito forte, ele ouve, mas muito fraco, muito fraco, então ele usa mais a questão visual, Tá, e uma outra pergunta também, de repente, você mesmo pode me responder, Leandro. Como essa espécie de descoberta, então,
para se dar essa classificação, acho que eu posso usar esse termo, como surdo profundo, então quem não ouve nada. E quais, assim, por exemplo, quem usa o aparelho, então, seria qual o nome correto? Então, na verdade, a gente tem essa classificação dentro da questão médica, né? É feito esse reconhecimento por uma análise utilizando métodos, né? Aparelhos, técnicas, né? Mas o surdo profundo, ele nasce com aquilo que eu sempre digo, desabilitado. A audição não ouve, com auxílio nenhum. Quem tem o resto auditivo tem essa possibilidade de ampliar essa possibilidade de ouvir, né? Então se usa o aparelho. Se classifica isso por questões médicas, né? O médico vai te dizer o resto e aquele que não tem o resto, né? Então, dentro da cultura surda, aquele que tem a identidade surda, ele faz parte da comunidade. Não se tira ninguém, não se bota ninguém, é uma questão de identidade, né? Cada um vai se reconhecer como surdo. Certo, tá. Muito obrigado pela explicação. Também é importante a gente trazer isso para quem está em casa, né? Seja nos ouvindo ou então também nos vendo, porque pela TV Diário, né, é possível também ver. Então, podem também fazer essa interpretação através do Leandro, né? Agora, avançando um pouquinho, eu queria trazer sobre a linguagem de sinais, né? Que é uma forma, então, que permite a comunicação. Como antes ali mesmo o senhor Jefferson falou, que era quase que uma coisa proibida, né? Era uma linguagem padrão, né? Para se dar oi, para tomar banho, para comer, não a linguagem de sinais, né? E hoje no mundo existem mais de 300 variantes da linguagem de sinais. E elas são responsáveis por boa parte da comunicação, né, das pessoas surdas. Aqui no país, nós temos a língua brasileira de sinais. Por cerca de 5% da população brasileira que é surda, boa parte, né, utiliza, então, a Libras, como é chamada. Sobre essa importante modalidade de comunicação gestual visual, eu gostaria que o intérprete, né, que é o professor Leandro, nos explicasse como que ela funciona. Por favor. Então, a gente falando dentro da questão da educação, que é o lugar onde eu frequento, né? Então, a educação, ela necessita de um ponto importante, que é a comunicação, né? Então, imagina, nós temos uma situação em que nós recebemos uma criança de 4 anos, né? Tá começando a sua alfabetização. E como é que tu parte, né, esse primeiro contato? Então, tu já começa a trabalhar a questão do aprendizado da Libras. Tu vai como se tu estivesse trazendo a atenção da pessoa pro visual e que tu conseguisse promover essa percepção de que tudo tem um nome, tudo tem um sinal. Então aí começa a alfabetização, né? A gente tem trabalhos assim de ficar de boca aberta. Então essa questão da comunicação pela Libras, ela é fundamental, ela é muito importante. Então tu recebe alguém, né, pela questão da inclusão, vamos tocar nessa questão, tu percebe que falta comunicação na inclusão, porque tu não tem a Libras, né? E se tu tem a Libras, às vezes o método tu não consegue adaptar, porque ele é muito detalhe. Imagina que tu não tem nenhum dos sentidos e só tem um. Então se tu não educa isso, tu não consegue nem entrar na questão da comunicação, que é digamos que um outro plano, né? Tu precisa primeiro mostrar a forma que tu te comunica, a pessoa adotar isso, né? Ela pega a Libras e daí ela começa a aprender. E agora algo assim mais pessoal, como que surgiu esse interesse, né, da tua parte por aprender Libras, né? Eu vou resumir uma história que é muito longa. Eu sou casado com uma surda, né? Eu sou casado com uma pessoa surda profunda. Então, para eu ter o meu relacionamento, para a gente continuar a nossa história, eu precisei fazer uma escolha, né? Eu precisei escolher aprender a Libras para me relacionar com a Aline, né? Que é o nome dela. Então, eu precisei passar por um processo de aprendizado, né?
comecei a entrar, e aí eu sugiro, quem quer aprender, entre dentro da comunidade surda, porque o contato te faz tu evoluir, né? Então, nesse sentido, eu fui, né, aprendendo um pouco. Ainda está longe de se dizer que eu tô dentro da cultura surda, né? Que eu tô dentro de verdade, mas já comecei a dar um passo além, que é na questão da educação. Tenho conhecido experiências, tenho aprendido métodos. A escola se trabalha muito nesse sentido, né, de tentar adaptar as coisas, porque tudo é para ouvinte, né? Todo método ele é focado para ouvinte, porque a comunidade é pequena, né? Então, nesse sentido, eu acho que falta uma valorização, né? Sim, ela é pequena, né, em proporção, mas em quantidade, né, não, porque ali são milhões de pessoas, né, no mundo todo. Então, é uma questão mesmo de inclusão. A gente sabe que nos últimos anos vem, né, se conquistando mais espaço, né, para a inclusão, tanto da surdez quanto outros tipos de deficiência que a pessoa possa ter. Mas hoje, especificamente, a gente falando da surdez, né, a gente considera muito importante trazer esse tema, até mesmo aqui para um programa de rádio, né, mostrando como é possível, né, dentro do tempo, claro, da fala, que se faça, né, uma entrevista, que a gente se comunique, mesmo eu sem saber nada de Libras, consigo me comunicar, a gente consegue estabelecer uma comunicação, né? Então, muito importante esse trabalho que vocês desenvolvem lá na escola também, né? Que em seguidinha a gente vai saber um pouquinho mais, e logo depois do intervalo, então, tá? Nós vamos para um comercial bem curtinho e já voltamos. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Depois de tantos momentos desafiadores que tivemos nesse último ano, chegou a hora de você voltar a sorrir. O fim do ano está chegando, aquele momento de almoçar com a família, de tirar aquela foto com quem a gente realmente ama. E é por isso que nós, da Oral Sim, queremos devolver o seu sorriso. Se você quer mudar de vida, se você quer esse sonho realizado, vem para Oral Sim, a clínica número 1 de implantes do Brasil. Análise. Claudiane Weber. Voltamos com a análise deste sábado, que tem a parceria de Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Cotricel. Há 65 anos, o amor pelo agro nos une. E o cooperativismo fortalece nossa história junto aos associados e produtores rurais. O Alvirrubro santamariense precisa de você. O Inter SM começa a trilhar um novo caminho em busca dos seus objetivos e você é o nosso maior reforço. No domingo, começamos a nossa batalha contra o Passo Fundo às 15 horas na Baixada Melancólica. Então, vista o seu manto e venha junto do nosso Alvirrubro.
Explode Coração. Ingressos à venda na Secretaria do Clube, JA Ferramentas, Pratique Esportes, Fruteira do Chico e Sebo Camobi. Valores promocionais até domingo ao meio-dia. Hoje na técnica também lembrando que nós temos o Fernando Barcelos e na produção a Bibiana Pinheiro. No bloco anterior nós estávamos conversando então com o Tomás Severo, que é presidente da Associação dos Surdos aqui de Santa Maria, e com o Jefferson Miranda, que é diretor da Escola Estadual de Educação Especial, Dr. Reinaldo Kozer. E a interpretação está sendo feita pelo professor Leandro Quevedo. Eu gostaria, então, de entrar na questão da escola, que aqui em Santa Maria, então, nós temos a Escola Estadual Dr. Reinaldo Fernando Kozer, que tem como filosofia uma proposta de educação bilíngue para surdos, né? Sendo a língua de sinais como a primeira língua e a língua portuguesa, na modalidade escrita, como segunda, né? Algo, então, que é destinado específico, né, para a comunidade surda, facilitando, então, que assim ela aprenda, né? E o ambiente linguístico tem como propósito promover o desenvolvimento do cidadão analítico, reflexivo, crítico, capaz de transitar emocional e intelectualmente pela sociedade. Eu gostaria, então, que o Jefferson, que é o diretor da escola, explicasse como que funcionam as aulas lá, como que funciona o serviço e o trabalho realizado, então, com os alunos. Então, a Escola de Surdos é uma escola bilíngue, né? Primeira língua, a Libras. A segunda língua, o português escrito, né? O português brasileiro, né? Que é diferente da escola de ouvinte, né? A escola de ouvinte, o currículo é próprio, né? Pensando no ouvinte, e o currículo do surdo precisa ser adaptado, né? Um currículo próprio, né? Conteúdos são iguais, né? Só que a maneira de trabalhar isso, né, é pela Libras, né? A questão do psicológico, pelo visual e tal, desde pequeno, né? 0 ano até ensino médio, né? O surdo, então, vai tendo seu conhecimento pela Libras, né? E vai também aprendendo a questão também de magistério, né? Que a gente tem e vai aumentando a sua cultura, né? Vai aprendendo também a questão do português, né? Vai lá vendo os significados de palavra, montando seus textos, né? Então é muito importante esse aprendizado, né? Da fonologia, o que significa. E daí então ele vai pelo visual, né? Pelas configurações, né? Pelos sinais, o que é muito diferente, né? Focado para o surdo em relação ao ouvinte, né? Que é muito importante. Então a escola de surdo vai trabalhando nessas adaptações, né? E assim cada um vai tendo o seu conhecimento, né? Com o currículo adaptado. Então vai chegando no ensino fundamental, né? Quem entra lá no início, vai para os séries finais e depois para o magistério, né? Que é uma outra modalidade. Então é ensinado desde a alfabetização. Desde a alfabetização, 0 ano, né? Nós temos inclusive alunos lá de 0 ano que estão se alfabetizando. Do 0 ano. Primeira, segunda, de primeira, depois a quinta, né? E depois ingressa no fundamental. Temos o EJA também, à noite. Recebemos muitos alunos de outras cidades, né? Daqui da volta. E depois vai para o ensino médio, no caso, né? Que vai até o 3º ano, né? E depois a gente vai tendo a questão do ensino do ensino magistério. 4º ano, né? Que começa um 4º ano que a gente chama, né? E à noite a gente tem essas pessoas do EJA, né? Que trabalham durante o dia, são de outras cidades, né? Que como perderam, né? Naquela infância, eles começam uma alfabetização já com uma idade um pouco mais avançada. Né? Nós temos o médio à noite também, o médio regular que a gente chama, né? Que no Brasil não tem, né? Não tem essa questão. Eu ia perguntar se existem pouquíssimas escolas
tem poucas escolas, né? Na América Latina, não tem. Nós somos uma referência, né? Na América Latina. O magistério, né? O curso magistério, né? A gente... Tu se forma com a habilidade de poder ser um monitor da aula, né? Para pessoas que estão recém se alfabetizando, né? De 0 até... do 0, os alunos que tu recebe, né? Depois de formado, vai do 0 até o 5º ano, né? E também o EJA, né? Que nós temos o T1, T2, T3, T4, que é correspondente a essa faixa etária. A faixa etária. E esse nível de aprendizado. Vem bastante pessoas de fora. E isso, a gente recebe bastante pessoas de fora, né? Pessoas de fora da cidade vêm, né? Só surdo. Todos surdos, né? Todos surdos. Nós não temos nenhum ouvinte, né? Nós temos alguns, assim, com resto auditivo, né? Como é aquilo que a gente estava falando, né? No bloco anterior. Mas as pessoas, então, lá, né? Os professores ouvem e tem professores surdos, né? Nós temos os dois tipos de professores, né? Os ouvintes e os surdos. Então, os ouvintes, né? Já têm a fluência na Libras, né? Que possa se comunicar claramente. Com diferentes disciplinas, né? E os surdos também, né? Focado na sua cultura, né? A questão da didática, a gente tem, né? As didáticas. E os conteúdos, né? São adaptados, mas seguem a grade curricular do MEC, isso? Isso, ele respeita o Ministério da Educação, exatamente. É a formação. Só é a adaptação, né? É a BNCC, todos os documentos é respeitado, e saberia me dizer uma quantidade de alunos que vocês têm lá na escola? Hoje a gente geral? tem alunos mais ou menos 68, né, pela resposta do nosso diretor. Certo. 68. Com certeza é. Tem muito poucas escolas, a gente não tem, assim, muita informação, né, sobre outros locais. E outra coisa que eu acho que é importante a gente mencionar é que a gente só não tem mais por uma questão de escolha, né? Porque a gente vai encontrar realidades do tipo, eu moro aqui fora e a escola mais próxima e com a minha condição é aquela que pode receber. E aí se trabalha a questão da inclusão, às vezes até muito difícil, né? Porque a gente vai encontrar várias realidades no meio da educação, né? Sim, porque nem todas as escolas de ensino, então, para ouvinte, vão ter esse acolhimento da melhor forma, né? Vai ficar muito difícil porque tu tem que fazer a adaptação, né? Muitas pessoas concordam e é fácil e outros contextos não se consegue adaptar. E as inscrições, os semestres, é tudo como nas escolas para ouvintes. Exatamente. Mesma forma acontece. A mesma coisa, né? A mesma coisa. Quem procura, o nosso público que procura a escola Coser é surdo, né? Então... é aquele que tem o resto auditivo. Nós temos uma situação lá que recebemos uma senhora que ela perdeu a audição ao longo da vida, né? E agora ela quer aprender. Ela quer continuar se comunicando. Então a gente está trabalhando com ela. Então ela não se sente inferiorizada dentro da sociedade tendo esse lugar que te recebe, né? Sim, e uma outra questão também é que a comunicação, ela faz parte, então, desde lá dos primeiros homens, né, do planeta. Os primeiros homens. Que começaram, né, inclusive, como ele falou, por sinais. E é uma necessidade do ser humano se comunicar, e não quer dizer que isso tenha que ser feito somente pela fala, né? Então, com certeza, quem não ouve tinha esse anseio e tem, né? Antes, então, de ter a linguagem de sinais, eu imagino, né? Claro, eu imagino como que fosse complicado de tu querer se expressar e a outra pessoa não entender, né? A gente vai encontrar exemplos do tipo assim, ó, que tu vai numa loja, alguém vai te receber, né, numa loja, e não se dá aquele pavor, né? Então a gente tem a dificuldade até de se lembrar que tu tem uma caneta e tu tem um papel. E que 2 ou 3 palavras tu consegue te comunicar.
Mas isso é uma questão de conhecimento, né? De tu ver essa viabilidade da comunicação, aonde que tem. Um pouco que falta, eu acredito, na sociedade, essa informação. Lá tem uma escola e tal. No próximo bloco a gente vai falar também um pouquinho dos demais desafios, mas antes ainda dentro da parte da educação, né, da pessoa surda, já que ali na escola tem, né, o ensino básico ali, o fundamental e o médio e depois também o EJA, eu queria avançar para a parte do ensino superior, né, e para isso eu gostaria que o Tomás, que é aluno aqui da Universidade Federal de Santa Maria, nos contasse um pouquinho a experiência dele, se lá ele tem um suporte para ele conseguir fazer as aulas, como que funciona, por gentileza, Tomás. Então, o Tomás, ele estuda, né, na universidade, faz o curso de Educação Especial, agora ele está na fase do TCC, né? Então, antes ele sempre teve acessibilidade, né? Ótimo, né? As aulas apropriadas para o visual também, ele adquiriu bastante conhecimento. Os professores também, né, trabalham bem nesse sentido. A questão também tem a questão dos intérpretes, né? Que a própria instituição fornece, né? Então, nesse sentido, contribuiu para a formação dele. E em relação aos colegas também. E os teus colegas, né? Ele é o único surdo, né? Então o resto todos são ouvintes. E aí os ouvintes acabam aprendendo também a Libras, né? O tradutor, ele auxilia, ali, né? Auxilia muito, né, nesse contexto. A importância da tradução, né? Sim, como é importante, então, que seja viabilizado dentro do ensino, né? Intérpretes e também para que intermedie essa comunicação também entre um aluno que seja surdo, né, não ouvinte, para um aluno que seja ouvinte, né? E isso desde o ensino fundamental até o nível superior, né? Claro, também outra questão em relação a acesso a universidades particulares, né? Que muitas vezes tem essa possibilidade, mas aí envolve também custos, né? Ter que pagar e na pública através de toda uma política já realizada, é possível então, né, que o aluno tenha acesso. E pode ser em outros cursos também, né? Não somente no da educação especial, né? Muito bacana, então. A gente vai para mais um intervalinho e a gente já volta. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Depois de tantos momentos desafiadores que tivemos nesse último ano, chegou a hora de você voltar a sorrir. O fim do ano está chegando, aquele momento de almoçar com a família, de tirar aquela foto com quem a gente realmente ama. E é por isso que nós, da Oral Sim, queremos devolver o seu sorriso. Se você quer mudar de vida, se você quer esse sonho realizado, vem para Oral Sim, a clínica número 1 de implantes do Brasil. Análise.
Claudiane Weber. Voltamos com o último bloco do programa Análise deste sábado, que conta com a parceria de Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Cotricel. Há 65 anos, o amor pelo agro nos une e o cooperativismo fortalece nossa história junto aos associados e produtores rurais. Também trazemos um recadinho: o Alvirrubro Santamariense precisa de você. O Inter SM começa a trilhar um novo caminho em busca de seus objetivos e você é o nosso maior reforço. No domingo, começamos a nossa batalha contra o Passo Fundo às 15 horas na Baixada Melancólica. Então, vista o seu manto e venha junto do nosso Alvirrubro. Explode coração. Ingressos à venda na Secretaria do Clube, JA Ferramentas, Prática Esportes, Fruteira do Chico e Sebo Camobi. Valores promocionais até domingo ao meio-dia. Hoje, aqui no Análise, estamos com a participação do Tomás Severo, do Jefferson Miranda e do Leandro Quevedo. Avançando, então, nesse próximo bloco, nós estamos trazendo toda a questão do Setembro Azul, que é da visibilidade da comunidade surda brasileira. A gente já falou sobre várias questões também da parte da língua brasileira de sinais. E agora, para a gente ir finalizando, né, este bloco e o programa de hoje, eu gostaria que o Leandro nos falasse um pouquinho. Tem a parte das leis ali que regulamenta também o intérprete e que traz para dentro da educação e também para dentro da sociedade, né, através de uma lei, o direito também, né, da pessoa surda ter, né, também contar, né, com o intérprete em algumas situações. Eu gostaria que o Leandro nos falasse um pouquinho. Bom, então eu acho que é importante a gente mencionar que a gente tem a última lei, a LBI, né, aprovada agora, que ela data de 2015, mas ela então entra em vigor agora, a questão da acessibilidade. Então vai haver um outro movimento a partir de então, né, de conscientização da sociedade. E isso nos permite chegar num determinado momento e tu não passar pelo constrangimento da falta, né, da comunicação. Essa LBI, então, ela abre o acesso, né? Isso chegou com muita felicidade, porque todo mundo se comemorou, né? Ficou feliz com essa aprovação. Então, eu acho que essa questão está caminhando, né? Independente de situações, eu digo políticas, então essa luta vem... de anos, né? Cada vez vai avançando um pouquinho mais, né? Sim, sim. E vai se tornando também mais, como eu vou dizer, comum à nossa sociedade, né? Porque existia também, claro, não que não exista, né? Mas toda uma questão de preconceito também. Isso também não tem como a gente dizer que não. E aos poucos isso vai se desmistificando e vai... A pessoa que tem a surdez, ela vai conseguindo se inserir, né, na sociedade, também se sentindo parte, né, da sociedade. Eu gostaria, para a gente finalizar, que o Jefferson e o Tomás, eles trouxessem, assim, né, enquanto as experiências deles enquanto também representantes, né, da Associação dos Surdos aqui de Santa Maria, quais os principais desafios, o que eles ainda enfrentam, né? E também o que gostariam, assim, que fosse mais facilitado, né? Para os surdos aqui no nosso município daí. Então, a dificuldade que o Gerson menciona é a questão da comunicação, né? Por exemplo, tu vai no médico, né? Por exemplo, a questão do médico, ele não tem, né, uma boa fluidez, né? Não tem um intérprete, né, um profissional nessa instituição que facilitaria muito, não é? Junto, né? O médico, ele fica sozinho, né? E daí tu tá lá pagando muitas vezes, né? Ou não, né? E tu não tem um profissional, né? A questão de
de acesso, né? De tu poder dizer o que tu tá sentindo, né? Então, e tu paga às vezes por isso, não é? Então, tu tem que ter um app, pagar como o ICOM, né? Que tu paga para ter uma pessoa para interpretar para ti o que tu tá sentindo, né? No coração, por exemplo, tu tem um problema no coração, como é que tu vai, né, falar isso? Uma cirurgia, então o ICOM, ele presta esse serviço para nós. O que é o ICOM? O ICOM, então, é como se fosse um intérprete que tu paga, né? E ele faz essa comunicação que muitas vezes não tem o intérprete. Mas isso ali na hora? Na hora. Isso acontece na hora, né? É como se tu tivesse uma secretária eletrônica. Mas isso que eu ia perguntar, isso é um serviço digital? Isso que o surdo paga, né? Entendi. Esse trabalho, desse profissional. Então deveria ser o contrário, quem sabe um dia a gente chegue, né? Onde tenha que ter pelo menos uma pessoa intérprete de Libras, né? Seja no comércio, seja então numa clínica. E é importante que se fale, e eu fui produto disso, a gente já caminha dentro da instituição para tu já ir aprendendo na tua formação um pouco de Libras. Mas ainda é pouco o tempo. Tu não consegue entrar na cultura, tu entende? E também dentro ali com as próprias crianças ouvintes, com as que ouvem, né, as que não são surdas. Por que também não já inseri-las? Porque a criança é muito mais apta a aprender mais de um idioma, então imagino que também mais de uma língua, seja ela falada ou então a gestual, como o Libras, né? Isso, então, e a Libras é oficial, a nossa segunda língua oficial no Brasil é a Libras, né? Sim, e também em relação ao mercado de trabalho, o que vocês observam? Teve um avanço em relação a contratações de pessoas surdas? O surdo, então, tem contrato, né? Em empresas, muitos surdos já têm seu contrato. Ainda nós passamos pela dificuldade da comunicação, né? Esse é a maior dificuldade é a comunicação. Né? Então não tem aquele que te dá o acesso da Libras, né? Um representante, digamos assim, que faça a tradução numa reunião, né? É tudo pelo papel, como diz o Jefferson, e muitas vezes... Ou então por o aplicativo o ICOM. Geralmente não se usa no trabalho, né? Por conta de uma consciência, né? Esse ICOM às vezes não se usa, né? Isso é mais para apagar o fogo, como diz o outro, né? Né? Ao vivo é difícil, como diz o Jefferson, usando ao vivo é difícil, né? A comunicação. Às vezes as coisas são rápidas, uma fala, né? Que tu tenha que fazer um trabalho específico, né? Então, poderia ter um profissional para aprender isso, né? Claro. Inclusive a escola COSER, há um pouco tempo, ela dava para a sociedade um curso, né? Para qualquer ouvinte que quisesse aprender a Libras, né? E o Tomás também tem essa experiência dele, né? Com a questão de empresa, né? Então, sempre teve, assim, algum que outro que sabia o básico, né? O encarregado tinha um certo conhecimento, né? Então, sempre foi essa questão da dificuldade da comunicação, mas ele encontra, né? Porque a Libras, ela tem muitos sinais, né? Tem dialetos. Sim. Então, é igual a fala. Tu sai daqui do sul, vai para São Paulo, tu encontra uma outra cultura linguística, né? Então, nesse sentido, é diferente. Certo. Bom, então, a gente espera que a sociedade avance, né, cada vez mais com políticas públicas, com leis, né, que facilitem, então, todo o acesso, né, e toda a dignidade que a pessoa surda, né, no nosso país merece, tá? Então, este foi o programa Análise, vai chegando ao seu final. Nós tivemos hoje a participação aqui do presidente da Associação dos Surdos de Santa Maria, o Tomás Wellington Gonçalves Severo, e o diretor da Escola Estadual de Educação Especial, Dr. Reinaldo Kozer, o Jefferson Miranda, que também é presidente da associação,
e facilitou, intermediou aqui a nossa comunicação e a nossa entrevista, o intérprete de Libras, né, que é professor na escola também, o Leandro Pereira Quevedo. Eu agradeço, né, pelas contribuições de vocês, pela disponibilidade do tempo em estar aqui conosco. E o programa Análise volta no próximo sábado, a partir das 10h30, na Rádio CDN. E agora vocês ficam com o Central CDN. Tchau, tchau.